Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de redação oficial. E olha só, o nosso primeiro assunto vai ser justamente introduzir o que é essa redação oficial e, no caso, eu acrescentei aqui redação técnica também. Já um adendo, logo de cara. Talvez no futuro vocês encontrem essa palavrinha, essa expressão redação oficial em outros contextos. Por exemplo, para quem for tentar prestar concurso público, pode encontrar isso aqui. E nesse caso, no concurso público, quando vocês forem estudar, vocês vão ver que a redação de textos oficiais mesmo, ofícios, memorandos e assim por diante. Essa nossa disciplina, em parte, tem a ver com isso. A gente vai ver isso também, certo? E de modo aprofundado só alguns tipos de documentos. Tudo bem? O interesse dessa disciplina é muito mais que vocês consigam escrever melhor. E, claro, conhecendo esses formatos de alguns documentos oficiais, sim. Tudo bem? Então a gente vai... Vocês vão ver com o andamento da explicação, vai ser uma disciplina que é desenvolvida bem com calma e aos poucos a gente vai melhorando o nosso conhecimento sobre o tipo de texto, como é que se escreve esses textos, a linguagem que a gente vai usar e o que é importante que um texto tenha. Certo? Então, agora a gente vai começar a nossa introdução com o primeiro tópico aqui que é bem geral, na verdade, né? O que é escrever bem? Essa é uma pergunta assim que parece meio óbvia se a gente parar para pensar. Porque escrever bem, é quando eu escrevo certinho, né? A gente pode geralmente pensar dessa forma. Se eu escrevo certo, então eu estou escrevendo bem. E já eu te adianto que não é bem assim. Certo? A outra pergunta que você tem que se fazer para responder isso daqui, se você está escrevendo bem, você escreve sempre do mesmo jeito em qualquer situação? Ou seja, você está falando com o seu amigo no WhatsApp, você escreve do mesmo jeito que você escreve uma redação escolar, por exemplo? Ou, no caso, no seu trabalho, um dia no futuro, você vai estar escrevendo um texto super sério. É essa mesma linguagem que você usa no texto sério, você vai usar para um post no Instagram? Para um comentário qualquer no Twitter ou qualquer outra rede social? É óbvio que não. Tá? Por que não? A reação que as pessoas vão ter à sua escrita pode não ser a melhor possível. Tá bom? No material escrito que eu mandei para vocês, tem um exemplo, né? Você chega, conversa com seu amigo e começa: bom dia, grande amigo. O que está se passando em sua mente? Ou coisa do tipo. Você soa de uma forma pedante, soa estranho. Porque é impróprio para o momento. Se você está conversando com um amigo, por exemplo, você vai ser informal. Você vai falar do jeito comum, como você fala no seu dia a dia. Você não vai falar como se tivesse saído de um livro do Machado de Assis. Tudo bem? Então, a reação das pessoas a uma escrita inapropriada é justamente negativa, tá? Se você está escrevendo de um jeito impróprio para um determinado contexto, para uma determinada situação, então as pessoas vão receber o seu texto de uma forma negativa. Isso é óbvio, na verdade. Tudo bem? A mesma coisa. Se eu estou, por exemplo, escrevendo uma redação na minha escola, se eu estou fazendo a prova do Enem, e eu encho a minha prova de abreviações tipo VC, TBM. Se eu começo a citar memes, parece que eu escrevo como se eu estivesse escrevendo um meme. Gente, é evidente que não é apropriado, porque a prova do Enem é uma prova de um contexto sério, um contexto formal, que vai exigir de você o uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, dependendo da situação em que você se encontra, você vai escrever de um jeito. É a mesma coisa se a gente pensar na questão da fala, né? Você fala de uma determinada maneira dependendo de onde você está, com quem você está falando e qual é o seu objetivo com a comunicação. A escrita é exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, resumindo, o que é escrever bem? É saber adaptar a sua escrita à situação em que você se encontra, atendendo a determinadas regras de comunicação que muitas vezes são implícitas, ou seja, elas não são claras. Ninguém vai dizer para você, olha, aqui você tem que escrever de determinado jeito, nesse outro ambiente você vai escrever de outro.
muitas vezes as regras são implícitas. Se o ambiente é formal, você vai escrever de uma maneira formal. Se você quer provar um ponto de vista, você vai ganhar muito mais respeito ao seu ponto de vista se você escrever direitinho, seguindo a norma padrão, etc. Agora, se você está num contexto informal, dialogando opiniões simples e tal, com seus colegas, com familiares, então você pode escrever de uma forma mais livre, usando abreviações, por exemplo. Certo? Então, a sua escrita vai se adaptar à situação, atendendo a determinadas regras de comunicação e sendo compreensível na forma do texto, no formato que você escreve. Como assim? O seu texto, por mais que você use abreviações, gírias ou coisa do tipo, ele tem que fazer sentido. A ordem que você se expressa no texto, a construção das suas frases tem que fazer sentido. Tudo bem? Porque se eu escrevo de qualquer jeito, misturando as palavras de uma forma completamente caótica, o meu texto fica incompreensível também, por mais que eu tenha escrito todas as palavras corretamente. Vamos ver agora uns exemplos disso. Esses dois exemplos aqui eu tirei da página do Facebook do Luciano Huck. No caso, são comentários, né, de seguidores dele. E o primeiro aqui é um exemplo de texto mal escrito. Vamos dar uma olhada. A pessoa diz: bom dia, Luciano Huck. A inveja é o maior bem de gente mal amada. Vocês sempre trabalham muito em pró do próximo. Hoje ainda tem esse tipo de gente. Você foi viajar, não tinha nenhum tipo de aglomeração. Portanto, faz favor. Gente, isso aqui está mal escrito por quê? Ah, ela escreveu palavras erradas? Escreveu. Ela escreveu um pró aqui. Portanto, é junto. Pró era para ser em prol, né? Em prol do próximo. Mas, gente, a maioria das palavras está escrito certinho. Ó, ela acentuou, a pessoa aqui, né? Aglomeração, com C cedilha. A maioria das palavras está escrito certo. Só que a estrutura desse texto aqui, ela é completamente bagunçada. Não fica muito claro o que a pessoa está falando, porque principalmente está faltando uma coisa muito importante para esse texto, que é a pontuação. Certo? Pontuação é algo essencial quando você está escrevendo para você se expressar, por mais que o seu texto seja informal. Aqui nesse exemplo de baixo, a gente pode ver uma situação bem diferente, olha só. Você nunca postou essas preocupações. Por que isso agora? Sua falsidade, hipocrisia. Lamentável descobrir o caráter de um apresentador que até ontem era bacana, mas hoje nem seu programa consigo assistir. Lamentável. A estrutura está perfeita? Não está. Mas o texto está perfeitamente compreensível. Eu coloquei bem escrito aqui. Claro, se fosse uma redação, se fosse uma coisa formal, isso aqui seria inaceitável, é óbvio. Mas como é um comentário de Facebook, a pessoa só estava querendo se expressar, da maneira como ela escreveu, o texto dela está perfeito. A gente entende perfeitamente aquilo que ela quer dizer. Ou seja, a intenção do texto foi alcançada. Certo? É isso que vai definir se um texto está bem escrito. Todo texto tem uma intenção. Certo? E se eu alcanço essa intenção, esse objetivo, então, sim, o meu texto está bem escrito. Tudo bem? Vamos ver mais dois exemplos aqui agora de textos que seguem a norma padrão. Agora é um outro tipo, né? O primeiro texto aqui é um texto literário. No caso, vamos ler aqui parte dele. Chamava-se Gal Dornick e era um simples provinciano que nunca vira Trantor. Isto é, não na realidade. Viram muitas vezes no supervídeo e eventualmente nos enormes boletins noticiosos tridimensionais cobrindo uma coroação imperial ou a abertura de um conselho galáctico. Apesar de ter... Tá faltando um pontinho aqui. Apesar de ter vivido toda a sua vida no mundo de Sinax, que circulava ao redor de uma estrela nos confins do deserto azul, ele não estava desligado por completo da civilização. Naquela altura, lugar algum da galáxia o estava. Gente, isso aqui é um trecho de um livro chamado A Fundação, de um escritor chamado Isaac Asimov, um dos melhores escritores de ficção científica da história. Tá? E também um dos meus livros preferidos, no caso. Aqui é literalmente o primeiro parágrafo do livro. Tá? Por que isso aqui é um texto literário? Gente, o texto literário ele é mais livre. Ele não está engendrado em uma forma fixa sempre. O escritor literário ele tem uma liberdade que outros tipos de texto ele não teria. Né? O texto literário ele trabalha principalmente com questão dos sentimentos, das emoções que aquele texto vai proporcionar. Nesse caso aqui,
a gente tem um texto contando uma história, está narrando a história desse cara aqui, o Gal Dornick, e contando um pouquinho sobre a vida dele, o que aconteceu. E conforme você fosse lendo o texto, você ia encontrar o andamento dessa história. Tá? E essa história iria proporcionar emoções, sentimentos, que irá você sentir e refletir sobre determinados assuntos. Esse aqui é o ponto do texto literário. Agora vamos aqui ver esse de baixo, o texto que eu coloquei como texto técnico-científico. Diz o seguinte: este relato visa compartilhar os primeiros resultados da pesquisa experimental que está sendo realizada na comunidade de Novo Horizonte, na cidade de Macapá, no Amapá. O projeto teve início em junho de 2017 por intermédio de atividades como reuniões, visitas ao bairro, a rádio comunitária e a escola Raimunda dos Passos Santos, além do hackathon, com o objetivo de iniciar o desenvolvimento de aplicativo móvel doravante denominado Lupa NH, Lupa Novo Horizonte. Completamente diferente desse daqui, né? Então, por quê? O que acontece? No texto técnico-científico, a gente geralmente vai ter um relato, uma descrição de uma pesquisa científica. É um texto muito mais objetivo. Ele não é um texto que, assim que como o literário, tem uma base mais na emoção, no subjetivo das pessoas. O texto técnico-científico, ele quer ser compreendido e ele tem que ser muito claro na linguagem que ele está usando, e ele tem que ser detalhista, né? Ele é um texto que vai ser direto com você e te explicar tintim por tintim o que foi feito naquela pesquisa científica. E ele tem um formato para ser seguido. Se eu fujo muito desse formato, o meu texto pode ser mal visto, tá bom? Ele pode não ser encarado com a mesma seriedade, por exemplo, que outros textos mais fixos, mais rígidos teriam. Então, o texto técnico, já que essa palavrinha entrando para a gente, ele tem essa marca. Além dele ser muito formal, ele é muito objetivo e ele segue um formato específico. Sempre você vai ter uma descrição do que foi feito, um resumo do que foi feito, a metodologia da pesquisa, etc. Tudo bem? E agora, isso daqui já puxa a gente para o nosso assunto, que é a redação oficial e a redação técnica propriamente ditas. Então, para que serve um texto técnico? Né? Olha só. Pensa comigo, você trabalhando no ambiente profissional, você tem que escrever um documento, por exemplo, para o seu chefe ou para alguma autoridade que você tem que obedecer. Você vai escrever um texto do mesmo jeito que você escreve no seu Instagram? Ou menos, assim, você vai escrever um texto do mesmo jeito que você escreve uma redação do Enem? Não. No caso da redação do Enem, tudo bem, a linguagem formal, etc. Mas o formato do texto não é o mesmo. O texto técnico, por excelência, ele tem algumas características que ele tem que seguir. A primeira delas aqui é a formalidade. Todo texto técnico é um texto formal, porque geralmente esse texto aqui ele fica dentro de um ambiente mais burocrático, um ambiente que tem que seguir normas de funcionamento, certo? Outra característica é a objetividade. O texto técnico ele não vai enrolar para passar uma informação. Então ele vai ser muito direto e muito claro naquilo que ele quer. O texto técnico-científico tem esse elemento já com ele, né? A objetividade que eu falei para vocês antes. Terceiro, forma fixa. Aqui eu coloquei entre aspas porque existem vários textos técnicos, tipos de texto, e cada um deles vai ter um formato específico para ser seguido. A gente vai trabalhar, por exemplo, com a declaração. A declaração tem um formatinho que você tem que seguir. O requerimento também tem. O currículo tem determinados elementos que tem que aparecer nele. Uma ata, um ofício, todos têm elementos que marcam esses documentos. Então, o texto técnico tem uma forma fixa, certo? E, principalmente, o texto técnico tem uma finalidade específica. Como assim? Ele tem um objetivo sempre. Sempre que eu escrevo um requerimento, por exemplo, é porque eu quero pedir alguma coisa para alguma autoridade. Quando eu escrevo uma declaração, eu estou declarando alguma coisa acerca de determinado assunto. Tudo bem? E no caso, quando a gente fala de redação oficial propriamente dita, agora entrando no nome da disciplina, né? A redação oficial, se vocês forem olhar
o conceito exato disso, são aqueles documentos produzidos pelo poder público. As regras para redigir esses documentos estão em um livro, na verdade, é um livro chamado Manual de Redação da Presidência da República. No caso, talvez seja até interessante vocês irem lá, dar uma olhada alguma hora. Esse livro ele tem todas as regras de formatação, quais elementos a redação oficial vai ter que ter, o que define um ofício, o que define um memorando, que já é uma palavra que na verdade está sendo deixada para trás. Então, tudo isso na verdade é que é redação técnica, ou redação oficial, perdão. A redação oficial são documentos produzidos pelo poder público, certo? Nas suas várias instituições. Só que aí a gente vai precisar trabalhar na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com um conceito um pouco mais abrangente que envolve o de redação técnica, de redação oficial, que é a redação técnica. A redação técnica, como está bem escrito aqui, envolve a escrita de textos que possuem linguagem, vocabulário e estrutura bem definidos, possuindo caráter mais rígido e formal, podendo ser escrito por qualquer pessoa, inclusive você. É por isso que eu citei antes o caso da declaração, do requerimento, porque são documentos que são produzidos, por exemplo, pelas pessoas físicas, né? Pelos particulares, como a gente fala. Então, nós vamos trabalhar principalmente com a questão da redação técnica, tudo bem? E a gente vai ver um pouquinho do caso do técnico científico também na nossa disciplina. Por fim, para a gente encerrar, o que então nós vamos estudar nessa disciplina? Primeiramente, como funciona o texto? O que faz o texto ter o sentido, o formato que ele tem? Né? O que o envolve, o que está por trás dele. A gente vai ver aqui a questão do discurso, as condições de produção, etc. A gente vai estudar também sobre tipos e gêneros textuais. Ou seja, o que é tipo, o que é gênero, como é que isso se aplica na vida de vocês. Tudo bem? Vocês vão ver que, na verdade, isso aqui está em todos os lugares. E vocês já estudaram os tipos de texto antes. E gêneros também. E a gente vai ver, daqui nesse ponto, talvez um dos mais importantes, é a questão da textualidade. Os elementos de textualidade que estão dentro de um texto, né, que fazem o texto ser um texto. Isso aqui envolve tanto questões internas ao texto, que a gente vai trabalhar a questão da coerência e da coesão, e também envolve elementos externos ao texto, né? Como é que as pessoas vão olhar para aquele texto. Tudo isso tem a ver com textualidade. A gente vai trabalhar, após esses pontos, a produção textual e focar no texto dissertativo argumentativo, que é a famosa redação do Enem. Tá? Esse tipo de texto aqui é o texto clássico dos vestibulares, a gente vai ver a estrutura dele, vocês vão produzir ele e assim por diante. E por fim, o final da nossa disciplina vai ser com redação técnica, focando apenas nesses 4 textos aqui, nesses 4 gêneros textuais. Existem outros? Existem muitos outros, tá? Mas por uma questão de tempo e de objetivo também da disciplina, a gente vai trabalhar, por enquanto, apenas com currículo, declaração, requerimento e e-mail. Tudo bem, gente? Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, é só perguntar. Abraço!